Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Meu nome é Davi Epifânio, sou consultor de empresas. Hoje eu vou introduzir uma informação muito importante, como precificar o corte de cabelo. Esse assunto foi levantado por uma amiga minha que trabalha com corte de cabelo e ela ficou com essa dúvida, então vou sanar esse problema. Vamos lá então, né? É o seguinte, primeiro de tudo, antes da gente começar, é muito importante que vocês tenham em mente que esse tipo de cálculo, principalmente para serviço, o que depende para o serviço ser feito? Basicamente, o insumo é a sua mão de obra. Se você tem um funcionário, é a mão de obra do funcionário. E outros itens de suporte. Como assim item de suporte? Um shampoo, condicionador, gilete, né, para fazer o pezinho do cabelo. Então, no caso que eu vou trazer um exemplo muito simples, que é de um corte de cabelo simples. Que é um corte de cabelo, e vamos dizer assim, um corte de cabelo básico. Que é basicamente cortar o cabelo e fazer o pezinho aí do cliente. O pezinho que eu falo é ajustar ali o cabelo do cliente, né? Quando a gente fala nesse sentido aí de usar o gilete mesmo, a lâmina, né? Depois do corte tem aquele aparato ali de você fazer. Então vamos lá. No caso, para você ter uma precificação justa, uma precificação correta, você tem que ter hora trabalhada mês. E como você chega a essa hora trabalhada mês? Primeiro, você tem que ter os dias trabalhados. Quantos dias que você trabalha? Eu trabalho 6 dias por semana, você considerando. Porque aqui na minha região, eu reparo, o salão ele funciona de terça a domingo, ou seja, são 6 dias trabalhados. Horas de funcionamento do dia, 8 horas, né? Mas essas 8 horas, será que essas 8 horas ela é dedicada totalmente ao serviço? Por que eu estou levantando essa questão? Pode ser que dessas 8 horas você consome 1 hora para dedicar partes financeiras da sua empresa ou parte de marketing da sua empresa. Por quê? É você que faz as cotações dos produtos, é você que cuida da reforma, é você que cuida do Instagram do seu negócio, é você que cuida das finanças, do caixa, né? Então, é muito importante ver se você pelo menos dedica essas 8 horas, 100% de 8 horas só para cortar cabelo. Porque se fala, Davi, mas eu fico ocioso algumas vezes. Não, não tem problema ficar ocioso. O problema é o seguinte, dessas 8 horas, será que dessas 8 horas eu consumo pelo menos 1 hora e me dedicar ao Instagram, alguma coisa nesse sentido, que seja fora do escopo da prestação de serviço direto, no caso aqui é o corte de cabelo? Porque essa crítica é muito importante para você ter as horas justas trabalhadas, né, no caso. Então vamos lá. Então você tem aqui 6 dias trabalhados, 8 horas por dia. Então você chega aqui, né? Assim, vamos dizer assim, fechando aqui, né? Os 30 dias, 192 horas aí. E como que eu cheguei a esse cálculo? Basicamente, eu peguei 6 dias trabalhados, vezes 8, multiplicado por 4. Por que multiplicado por 4? Porque são 4 semanas no mês, né? Sempre. Então, cheguei aqui a 192 horas trabalhadas. Acabou? Não, isso aqui é a base, uma parte. Então, vamos à segunda parte. A segunda parte é ter em mente todos os gastos fixos. O que acontece? A maioria dos casos, as pessoas preferem fazer o cálculo na base do achismo, ou seja, o meu cliente, não, perdão, o meu concorrente, ele cobra 25, então eu vou cobrar 20. Porque na cabeça da pessoa, ela cobrando os 20, ela vai alcançar mais clientes do que seu concorrente. Pode ser que sim, pode, mas tem um problema. Pode ser que esses 20 reais está te dando prejuízo. Você não está conseguindo quitar suas contas. E pode ser ainda para piorar, não piorar a situação. Pode ser que esses 20 reais você pode cobrar menos. Por quê? O seu custo ele é competitivo. O seu custo ele é um item diferencial na tua precificação. Então, é muito importante você pegar os gastos fixos e mensurá-los por mês. O que é o gasto fixo? Aluguel, conta de luz, conta de água, internet, o MEI, todo mês você tem que pagar o MEI, o teu Prolabore basicamente é o teu salário, ou seja, o salário do dono da empresa. Então, ter isso em mente, esses gastos. Então, todos esses gastos que você tem em mente. E por quê? Para a gente chegar, quanto que eu gasto por hora, né? Quanto é o meu custo hora para eu estar aí prestando serviço aí ao meu cliente? Quanto? Por quê? Querendo ou não, gente, você ali corta o cabelo, muitas vezes você lava o cabelo do cliente depois do corte, a máquina ela consome energia elétrica, o aluguel, querendo ou não, o aluguel, se não fosse o aluguel ali, você não teria um lugar para cortar o cabelo, ou tem gente que tem uma competitividade melhor ainda, nem tem aluguel, ou seja, você pode diminuir ainda o teu preço e do teu serviço, né, no caso. Então, gente, o que acontece? Então vamos chegar ao custo hora, gasto fixo, custo hora.
Ô, Davi, como é que eu faço isso? Basicamente, o que você vai fazer? Você vai somar. Aqui no caso eu vou somar toda essa coluna aqui, ou seja, eu estou somando 600 aluguel, 250 do conta de luz e conta de água, 70 do MEI e 2.000 do teu salário. É só isso, Davi? Não. Essa é a primeira parte. Você tem que somar todo esse gasto por mês. Quanto que chega esse gasto por mês? Ele chega a R$ 2.920 por mês. Acabou? Não. Eu quero saber desses 2.920, quanto que me custa por hora. Eu quero chegar ao meu custo hora com esses gastos fixos. Você vai basicamente pegar toda essa soma, todo esse custo, e vai fazer basicamente o seguinte. Você vai pegar esses 2.920, dividir pelas 192 horas, que está dando aqui R$ 15,21. O que esse número ele me diz? O que esse número ele me diz? Ele me diz basicamente, todo corte de cabelo eu gasto R$ 15,21. Aí você fala, como assim, Davi? Eu gasto R$ 15,21. Não é o gasto total, porque a gente tem um custo variável e tem a taxa de maquininha, etc. Então, aqui no caso, eu estou dizendo o seguinte, desses R$ 15,21, eu estou pagando meu salário, eu estou pagando meu MEI, eu estou pagando a minha conta de luz, minha conta de água, pode ser também internet, e o aluguel. Então, meu custo hora, meu gasto fixo hora, é R$ 15,21. Acabou? Não, isso aqui é uma parte do cálculo. Então, eu chamo isso aqui de gasto fixo hora, que eu vou colocar GH, que é gasto fixo hora. Esse gasto fixo hora, gente, ele é muito importante porque eu vejo alguns negócios, eles colocam o seguinte, eles acham que é simplesmente pegar e jogar o preço, não é. Então, isso aqui é uma parte do cálculo. Acabou? Não. Como eu estou falando do corte de cabelo, você não concorda comigo que, por exemplo, corte de cabelo social, a pessoa gasta 1 hora para cortar? Não, ela não gasta 1 hora para cortar. Então, a gente pode utilizar isso como um fator ainda de você melhorar ainda seu custo, de você ainda melhorar a tua precificação. Então, vamos lá. Para a gente achar esse gasto, né, no caso, então vamos dizer então que você demora 30 minutos para cortar o cabelo. 30 minutos. Você não concorda comigo que se você está gastando 30 minutos, você está gastando 50% do seu tempo, né? Porque 1 hora são 60 minutos. Então você tem que achar a porcentagem disso. E como que você acha? Você vai pegar os 30 minutos do seu corte de cabelo, os 30 minutos de corte de cabelo, dividir por 60, porque 60 minutos. Ou seja, estou dividindo 30, que é meu corte de cabelo, meu tempo de serviço, dividido por 60. Ou seja, eu chego a 50%. Ou seja, eu consumo 50% da hora ali, né, no caso. Aí você me pergunta, Davi, mas e agora? Aí vem a questão, aí vem o pulo do gato. Para você melhorar a sua precificação. O que você vai fazer basicamente? Pegar o seu gasto fixo hora, e multiplicar aqui por 50%. Por quê? Você não concorda comigo que R$ 15,21 é por hora? Mas você não concorda comigo que o corte de cabelo ele não gasta 1 hora? Ele não gasta 1 hora. Ele gasta 50% da hora, ou seja, você gasta 30 minutos para cortar o cabelo do cliente. Ou seja, se você gasta 30 minutos, você gasta 50% da hora. Ou seja, você está consumindo 50% do seu gasto fixo hora aqui. Entendeu? Então é o seguinte, esse corte de cabelo aqui, o custo dele de gasto fixo hora é R$ 7,60. Então, ou seja, você já tem aqui uma base. Essa base aqui já está te dizendo o seguinte, que você já tem uma parte da tua precificação que já foi praticamente 50% do cálculo. Então, como que a gente vai fazer o restante do cálculo? Terminamos? Ainda não, falta pouco. Então, vamos lá. Mão de obra. A mão de obra é um outro gargalo que eu vejo, né? No caso, é um outro gargalo. A mão de obra, como que se calcula ela? Como se calcula a mão de obra? Então, vamos lá. Vamos lá. A mão de obra. Para você calcular a mão de obra, você tem que ter em mente quanto que média um profissional de corte de cabelo ele recebe. Aí você fala, assim, Davi? É. Porque você tem que ter noção quanto que custa a tua mão de obra mesmo. Porque você fala, não, Davi, a minha mão de obra
É os 2.000, beleza. Se você quiser colocar os 2.000, pode. Mas aqui eu estou levando em consideração a mão de obra de fato. Quanto que ela custa de fato ali no mercado? Então eu peguei o preço de mercado 1.500, tá? Então é basicamente isso. Então vamos lá. E como que se chega ao custo hora homem? Que a gente tem que chegar. Quanto que custa a minha mão de obra por hora? Basicamente, o que você tem que fazer? Pegar esses 1.500 aqui, R$1.500 por mês, dividir pelas 192 horas trabalhadas. Ou seja, o teu custo hora homem, cada hora homem que é utilizada para prestar serviço, ela é R$ 7,81. Acabou? Não. Como eu tinha falado no exemplo anterior, dessa mão de obra, eu não consumi 1 hora, eu consumi 30 minutos. Ou seja, eu vou fazer o cálculo de novo, só mesmo para aprendizado. Então a gente tem que pegar os 30 minutos, dividir por 60, a gente chega aqui a 50% aqui de gasto de tempo. Ou seja, a gente gasta 50% do custo hora homem. Se você pegar aqui 50%, multiplicar, achar os 50% do custo hora homem, você tem um custo hora homem de 3,91 sobre esse serviço, porque vai ter serviço que você pode despender em 1h30, 2 horas, né? Isso depende de cada serviço. Aqui eu estou trazendo um corte de cabelo simples, né, de 30 minutos. Pode ser um corte de cabelo social. Então a gente já tem o que? O custo de hora homem. Aí então, gente, o que a gente já tem aqui já na precificação na base dela? A gente tem a mão de obra preparada. A gente tem o gasto fixo hora, que é 7,60. Então, no corte de cabelo, vocês têm que ver também quais itens, quais insumos vocês utilizam para compor esse corte de cabelo. Ou seja, nesse caso aqui é o gilete, porque quando você corta o cabelo, você tem que fazer aquele acabamento lá, com a lâmina no caso. Aqui a gente chama de gilete. Então eu coloquei aqui, pegando um preço aí simples, que cada gilete custa 20 centavos, ou seja, a cada prestação de serviço desse tipo de corte de cabelo eu vou gastar 20 centavos. Então a gente tem a mão de obra, a gente tem um gilete que gasto e a gente tem o gasto fixo hora. Terminou? Não terminou. A gente já fez uma boa parte desse cálculo. Taxa de cartão de crédito. Eu coloquei aqui a taxa de cartão de crédito. Ah, você fala, Davi, mas e o débito? Gente, tem que tomar muito cuidado com isso, que eu já vi gente faz média. Pega os 4,5, soma mais 3, divide ele por 2. Então, eu coloquei a taxa maior de taxa de cartão de crédito. Então, já está incluso esse custo aí já. Por quê? Se a taxa de débito ela é 2%, vamos dizer que seja isso, ou seja, se for débito ou crédito, vai cobrir da mesma forma. Se for 2%, vai cobrir o custo. Se for 4,5%, vai cobrir o custo, porque eu peguei aqui a taxa de mercado, 4,5%. Você coloca aqui o lucro almejado, ou seja, que você deseja, que eu coloquei 20%, 20% de desejo. E aqui, no caso, você vai ter que fazer o seguinte para compor essa precificação que eu já estou terminando. Você já tem mão de obra preparado, o cálculo, o gilete que você utilizado, o gasto fixo hora que você tem do teu negócio, taxa de cartão de crédito, o lucro que você deseja. Agora você tem que fazer o seguinte, a gente vai utilizar aqui a fórmula do markup. E como que se utiliza a fórmula do markup aqui no caso? Como que se utiliza? Como? É muito simples, tá, gente? Então vamos lá. A fórmula do markup, você tem que somar todos os percentuais, ou seja, a taxa de cartão mais o meu lucro aqui. Ou seja, está dando 25%, somando o custo, somando o meu lucro mais a minha taxa de cartão. Esses dois aqui está dando 25%, arredondando aqui 25%. Então, você ainda, além de ter, a gente está utilizando aqui o markup, no caso aqui, divisor, né, no caso. Então, para ficar bem claro que eu vou explicar a vocês como é que funciona isso. Você tem os percentuais somados, ou seja, 25%. Você já tem o seu custo aqui já preparado, ou seja, a mão de obra, mais o gilete utilizado, mais o gasto fixo hora. Beleza? Então, no total aqui, tá dando aqui de custo aqui 11,71, tá? 11,71 somando mão de obra, gilete e o gasto fixo hora, tá? Então, vamos lá. Utilize o markup. No caso aqui, o markup, gente, a primeira fórmula que você tem que fazer é pegar 100% e subtrair pela soma dos percentuais, para você chegar à precificação. Aqui a gente está finalizando a precificação. Ou seja, aqui está dando 75,5%. Tá? É
uma parte do cálculo. A gente acabou? Ainda não, estamos quase acabando aí. Vamos lá. Então, gente, o markup, né, a fórmula dele em si, vou colocar aqui esse 100, aqui no caso usando markup divisor, você pega 100% menos 25% aqui. Aí você fala, como assim, Davi? Porque o markup ele é interessante porque ele te dá a precificação justa. Você tirando esses 25% de custo com taxa maquininha, tirando também o teu lucro, ele vai te dar um preço justo para você ter um lucro correto, uma precificação correta. Ou seja, aqui está dando 75% aqui o markup divisor. Então, para você chegar à precificação, você vai basicamente, desse resultado aqui, deu 75%, ou seja, 100 menos 25%, 75%. Eu vou até aumentar aqui, para ficar mais visível, que essa aqui é a fórmula, 100% menos 25%, 75%. Aí acabou? Não. Você vai pegar o custo, no caso aqui, que é os 11,71, e dividir pelo esse resultado aqui de 75%. Ou seja, vai ser 11,75 no caso, né? No caso aqui é 11,75, perdão, 11,71, que é o que? Mão de obra, mais gilete, mais gasto fixo hora, e dividir por 75%. Aqui eu vou colocar ele um pouco maior. Aqui dividido por 75%, né, no caso. Então, por que eu estou introduzindo dessa fórmula aqui? Para vocês entenderem a lógica. Porque você tirando... Ele vai, além de cobrir o custo que você tem da mão de obra, mais o gilete, mais o gasto fixo hora, mais os percentuais, ou seja, mais a taxa carta e o lucro, ele vai te dar o lucro de uma forma correta. Correta mesmo. Eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá, é 11,71, esses 11,71 dividido por 75%. E qual o valor que a gente chega? A gente pegando aqui a mão de obra, deixa eu colocar isso aqui em uma outra cor para ficar mais visível. Essa mão de obra aqui, dividido por 75%, que é o resultado do nosso markup aí, a gente está terminando ele, pegando 11,71 dividido por 75% aqui, a gente chega a um preço de venda de serviço a R$ 15,51. Você pode arredondar, você pode colocar R$16 de corte de cabelo, 17, aí vai de acordo aí você também analisar a precificação aí da tua região. Pode ser que você vai cobrar um valor mais caro? Sim. Mas por que você está cobrando um preço mais caro? Porque eu tenho um valor agregado de serviço. E como assim o valor agregado de serviço? Eu dou uma bala para o meu cliente, eu lavo o cabelo do meu cliente após o corte de cabelo, eu ofereço ao meu cliente serviços, por exemplo, de dar um refrigerante, uma água mineral. Então, até a forma de tratar uma diferença aí de precificação. Porque você fala, nossa, mas eu vou cobrar 15,51, eu tô achando muito caro. Mas as pessoas, você tem que perguntar sempre ao seu cliente, não se está caro, mas pedir um feedback, o que você gostou do meu serviço, você acha que tem alguma coisa a melhorar? Então, na precificação não é somente fazer o cálculo do markup, igual eu fiz aqui, dos 11,71 do custo, dividido por 75%, que você chega a 15,51. Mas analisar através desse número, você fazer uma crítica e falar, é meu preço correto? Porque se você pegar, gente, você pode pegar, pode ser qualquer país, em qualquer mundo, o markup ele é feito dessa forma. Você pegando o custo aqui, né? Aqui eu peguei aqui, no caso, o gasto fixo hora, o gasto fixo hora mais gilete, mais a mão de obra, deu 1,71 total. E pegando aqui o markup, 75%, eu dividi esses 11,71 por 75%, chegamos aqui a esse valor aqui de 15,51 no caso. Então, gente, sempre se preocupar não é somente no cálculo em si, mas se preocupar na diferença. E por que é importante ter o markup? Por causa disso aqui, ó. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem resumida. Se vocês pegarem 3,10 aqui, que é o lucro final, né? No caso aqui deu, deixa eu ver aqui. Beleza, ok, então vamos ver aqui em percentual aqui, em termos percentuais. Esses 3,10 sobre o preço de venda, ele está te dando 20% de lucro, certinho. Aí você me fala assim, ô Davi, mas para mim não faz diferença nenhuma, só nos percentuais. Mas por que quando você só um percentual pode dar errado? Eu vou te mostrar aqui na prática.
Vamos supor que você não vai fazer um markup. Você vai fazer, como eu vejo pessoas fazem, 11,71 mais 25% aqui de percentual, ou seja, de lucro e a taxa de cartão. Você não tem 20% mais de lucro, você, pelo contrário, você já tem prejuízo. Por quê? Ele não cobriu todos os custos necessários da tua empresa. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, mostrando para vocês que isso aqui funciona, o markup funciona. É uma fórmula um pouco doida? É, mas é uma fórmula que ela te dá o preço justo para você e para o seu cliente. Então, gente, é isso que eu quis introduzir hoje. A precificação do corte de cabelo. Então, pessoal, o que eu peço a vocês aí é dar um feedback no vídeo, tá? Eu já vi gente que não calcula gasto fixo hora, mas calcula gasto fixo por cliente, ou seja, tem uma movimentação em clientes, divide esse gasto aqui por 100, no caso, não tem problema, mas aqui eu trouxe por hora, para vocês terem noção como que é importante o dimensionamento de custo, né? O dimensionamento de custo e a precificação justa, né? Então, pessoal, eu agradeço, né, pelo carinho, agradeço também pela visualização, no caso. Qualquer dúvida, me mande um feedback aí embaixo e agradeço aí com Deus, tá, gente? Muito obrigado.